Mano, já se prepara que esse vídeo aqui deve irritar um pouquinho algumas pessoas. Vocês sabem que eu trago o lado positivo e o lado negativo das coisas aqui. Eu não fico só trazendo o jornalista que falou besteira. Não, às vezes, muitas vezes, inclusive, quando eu concordo, tá aí no canal. Então eu tenho vídeo que eu concordo e discordo do Mauro César. Eu tenho vídeo que eu concordo e discordo do Pilhado. Eu tenho vídeo que eu concordo... Eu tenho vídeo até do Ivan Moré que eu concordo. Agora, uma coisa é verdade, né? O quanto a Rede Globo de televisão, ela pauta o seu apresentador, né? Porque quando você vê hoje o canal do Thiago Leifert e como ele apresentava o Globo Esporte e como você vê aí no Ivan Moré é ainda maior, saia da Globo e desenvolva senso crítico, né? Nesse caso, o Ivan Moré, mais do que o Thiago Leifert, que é um cara que fala de futebol como entretenimento e boas opiniões ele tem também. Agora, a gente vai começar esse vídeo falando primeiro, em live, eu fiz um vídeo falando do Flávio Prado. Até brinquei que ele parece pai da Thalita, porque a Thalita critica muito também. E, enfim, a gente tem essa brincadeira em live. Quem acompanha nossas lives, não importa o que digam, sabe do que eu tô falando. Então a gente vai primeiro falar aqui do Flávio Prado, para depois do Ivan Moré, que é uma questão mais específica, que aí eu preciso abrir o vídeo aqui para ver o vídeo dele e a gente falar a respeito disso. Eu acho que o caminho, assim, ele só falou isso porque ele é corintiano, é muito raso. Não é isso. Não é porque ele é corintiano. Isso daí acho que alguma coisinha a gente pode pontuar. Mas primeiro vamos ao São Paulino Flávio Prado, ver o que ele falou, né? Que ele disse assim, tem vídeo aí, né, no Alce Live. Ele falou basicamente que os times brasileiros durariam no máximo uma semana, que seria uma fériazinha, né? Que eles iam passar. Ele já errou. Porque não vai durar só uma semana e já está provado isso. Então vamos para a live e depois a gente vai reagir o que disse o Ivan Moré. Antes de mais nada, a Golcase é nossa parceira. Eu queria agradecer todo mundo aí, cara, que passou lá na Golcase. Golcase, utiliza o cupom GOPORCO. Tem vários itens licenciados, obviamente aqui do Palmeiras, que é o que o nosso canal fala na maior parte do tempo. Ó, copo licenciado também do Marcão, em conjunto com o Palmeiras. Ó, para bebida quente, bebida fria, produto de extrema qualidade. Utiliza o nosso cupom. Com o nosso cupom você sinaliza para a Golcase que você veio aqui do nosso canal e você ajuda o nosso canal também a continuar crescendo e principalmente com parceiros de qualidade, trazendo produtos de qualidade para você e para sua família. Vou aproveitar o seu comentário e fazer uma provocação ao Flávio Prado. Eu gosto, eu só vou fazer porque eu gosto. Não, é o papai dela, já reclamou aqui. Flávio Prado, em uma discussão onde envolvia, não tinha absolutamente nada a ver com o Mundial, a discussão. O Flávio Prado fez questão, envolvia futebol, tá? A discussão lá na Jovem Pan, de desmerecer todos os times do Brasil, falando que todos eles voltariam com uma semana. A pergunta que eu faço pra ele é, mudou de ideia? Qual que é o melhor argumento de um jornalista esportivo, chuto eu, que há mais de 3 décadas, chuto eu, até deve ser mais, para o que ele tá vendo? Resposta número 1. Os europeus não querem. Resposta número 2 são as apostas esportivas. Resposta número 3. Resposta número 3 é o calendário de meio de ano, porque se ele falar isso, nós na mídia alternativa tava com a razão, porque tá aí tudo registrado que a gente falou que geraria uma vantagem, certo? Resposta número 4. O calor. E por fim, tá? Por fim, os europeus não querem participar dessa competição. Tá bom. Se ele escolher a 5, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta. Eu queria muito que esse vídeo chegasse nele, cara. Eu vou jogar isso como vídeo. A resposta número 5, se ele escolher, é o seguinte. Em algum momento, ele, como jornalista brasileiro, se preocupou quando o futebol brasileiro jogava o Mundial no final do ano? E a gente falava e via... Eu falava, pelo menos, vocês lembram, né? Contra o Tigres, o que eu falei lá do presidente caboclo da CBF. Se ele escolher a resposta número 5, por exemplo. Porque quando o brasileiro reclama é choro e quando o europeu reclama a gente escuta. A síndrome do vira-lata. Não é? Eu gosto do Flávio Prado, mas eu vejo que alguns jornalistas, eu tô citando ele porque pra mim nesse quesito ele é o maior. E eu vejo que alguns jornalistas se perdem na raiva que eu acho que eles criaram pelo futebol em alguns momentos. Pra ser justo com ele, eu fui ver uma análise dele de ontem, né? E ele analisou legal. Ele analisou o futebol. Só que quando eu vejo esse tipo de análise que ele levou pra Jovem Pan, eu tenho uma impressão que é quando o cara não viu o jogo, não quer estar ali e tem que comentar sobre aquilo. Flávio Prado, se eu estiver mentindo, eu te peço desculpa, se eu estiver interpretando errado. Mas quando você falou aquilo dos brasileiros, quando a análise era do futebol,
me passa a amargura que você tem com o São Paulo Futebol Clube por ter visto muita coisa errada lá dentro. E você não consegue, às vezes, desassociar o que você viu errado. E se um mundial de clubes como esse, ou de seleções, não te inspira mais como jornalista, você morreu pra profissão. Esse é o meu ponto de vista, pessoal. Esse desabafo eu queria fazer. Porque eu gosto dele, e ela sabe que eu gosto dele, hein? Então, assim, se chegar isso nele e ele achar que eu não gosto dele, pau na sua bunda, porque eu gosto de você. Eu gosto de você. Só tô falando isso e tô citando ele por conta disso. Porque eu assisto o Jovem Pan todo dia, mano. E eu tenho aqui como provar. Todo dia eu assisto os caras. E assisto porque gosto. Gosto da configuração da bancada, com o Vampeta, com o Pilhado gritando lá que nem um doido. Com o filho dele, que é um cara mais ponderado, o Bruno. Então, assim, eu gostaria que isso chegasse nele, porque eu sempre me retrato aqui quando eu falo umas merda dessa. E eu vou te falar, o meu lado torcedor, tô falando só do Palmeiras, não tô nem falando dos outros. Eu achava que dava pra ir até as quartas. Tem uma série de live minha aí falando, até as quartas dá. E essa uma semana, Flávio Prado, vai até quando agora? Comenta aí. Bom, meus amigos, vamos começar da seguinte forma aqui, tá? Primeiro, né, mantendo o respeito, porque são questões de opinião, tá? Quando a gente vai falar da tal geopolítica do futebol, a minha opinião é a seguinte. Todo mundo especula, tá? Ah, mas tem que ver que Estados Unidos está com a Arábia Saudita contra a Rússia e contra a parte da Europa. Todo mundo chuta. Já basta, ou bastam, as especulações a respeito do troféu, né? Você vai ver aí as especulações, que o globo remete a Vênus, que Vênus significa isso, e que se você olhar bem, ali tem um olho que tudo vê. É legal, eu até gosto dessas especulações, mas se a gente tentar trouxermos para dentro de um vídeo de futebol, é especulação. Eu não converso com líderes políticos pelo mundo, nem dos Estados Unidos, nem da Arábia Saudita e nem da Europa. Então, vamos partir desse princípio para ter algum debate. Infelizmente, é um vídeo parte 1 e parte 2. A parte 1 a gente já tratou na live de ontem, tá? Tá aqui, ó, por trás da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O que está por trás, né? Acho que é isso que ele quer dizer. E infelizmente ele limitou os comentários. Então, antes de mostrar o vídeo, tá? Eu vou nos stories dele e ele tirou os stories também. Infelizmente não dá mais para mostrar para vocês. Tinha uma sequência de stories e ele tirou, onde ele estava falando sobre explicar para o brasileiro e tal. Queria muito poder mostrar os stories, mas ele tirou. E aqui, ó, vamos entender o que ele disse, o que ele defendeu, tá? E ele fala do... Assim, aparentemente, ele tem parte 1 e parte 2. Ele gravou isso... Não sei se gravou no mesmo dia, mas tenho pouca convicção que ele gravou isso aqui hoje e que ele viu todos os resultados, porque ele ainda vai citar lá aquele 10-0, né? De jogadores amadores e tudo mais. Então, como ele tá aqui viajando, né? Eu acho que esse vídeo aqui ele criou antes, tá? Acho que logo depois da vitória do Bayern. Vamos escutar e eu vou pausando naquele jeito que a gente faz coletiva do Abel e colocando a minha opinião aí, lembrando que com o maior respeito que eu puder aí. Vamos embora. Pergunta pra você. Você tá assistindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Sim, todos os jogos quase. Fala a verdade. Você notou que os estádios estão vazios? Sim e não. Alguns estádios mais vazios, de clubes que não têm tanto apelo para levar o torcedor até lá. Outros um pouco mais lotados. E sim, sabemos de todo o desconto nos ingressos, até porque o país do futebol é o Brasil. Eu acho que o território sul-americano e o europeu provou. E de repente, dependendo da competição, ele não vai viajar para ver o time dele do coração. Na maioria dos casos, né? Em massa, eu digo. E a FIFA tá fazendo de tudo, cara. Promoção. Se você comprar ingresso agora, você tem direito de comprar jogos para a Copa do Mundo. Muito legal, inclusive, né? Já era uma certeza para ter mais público. Isso daí, você tem, por exemplo, a aviação, ela não te dá pontos, desconto. Isso é muito bom. Não consigo ver como isso é algo negativo, não. Imagina você comprar uma final de Libertadores garantia próxima. Aí o que você pode fazer? Seu time não foi, você vende. Né? Seu time não foi, você vende. Simples. O que vem lá nos Estados Unidos, tá funcionando? Não tá. Não tá vendendo ingresso. Por quê? Porque o torneio é artificial, gente. Você já notou a diferença de nível entre os times? O que foi o 10-0? 10-0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Espetáculo totalmente fake, comprometido. Um time de estrelas contra um time de semiprofissionais. Isso sem contar uma competição
que arrebenta os jogadores, né? Por quê? Por causa do calendário. Os caras já enfrentaram uma temporada... Aqui eu tenho que fazer uma primeira intervenção que eu já falei na live. Quando o Ivan Moré, ele era apresentador do Globo Esporte e que existia o Mundial de Clubes, cuja qual o Corinthians ganhou, que era no final do ano, ele fazia esse adendo? Ele não fazia porque era um jogo só. Aí não mexe com a parte, talvez, de lesão, que é o que ele tá falando aqui. Mas e com a parte de competitividade? Mexe ou não mexe? Pois bem, vamos seguir aqui. Exaustiva. E a FIFA, né, vai lá e mete um torneio gigante no calendário. Isso aumenta o risco de lesão, desgaste físico, desgaste mental. Isso pode comprometer carreiras de jogadores, cara. Será que essa... Comprometer carreira eu acho também meio forçado, né? Eu acho meio forçado. E comprometer carreira por conta de 4, 5 jogos, porque nem todos vão fazer todos os jogos, meio forçado também, hein? Meio forçado, hein? A saúde e o bem-estar dos craques vale menos que o lucro gerado por esse tipo de torneio? Outro ponto importante, a distribuição do dinheiro. Para atrair mais clubes, a FIFA está dando uma premiação absurdamente alta, recorde. Só que a maior parte fica com quem? Fica com os times europeus, que já tem fortuna. Daí os gigantes do futebol ficam mais poderosos. Você acredita que isso contribui para um futebol mais justo, mais equilibrado? A mídia internacional e algumas figuras super importantes, né, do futebol têm sido bastante críticas com esse torneio. O The Guardian, que é o jornal lá na Inglaterra, ele destacou os estádios vazios, o desinteresse do público. A BBC, o New York Times, apontaram críticas à FIFA por não expor mensagens antirracismo. Isso aqui é uma lei para quem faz vídeo curto, né? Eles começam a trazer referências assim, ó. E aí ele parece até que tipo, é tudo uma verdade absoluta o que ele tá trazendo, né? Então ele traz aqui 3 referências e vai trazer uma de jogador agora, ó. Que é um papel da FIFA, né? O presidente da La Liga, o Javier Tebas, disse que o torneio é desnecessário porque desorganiza completamente o calendário. Será porque a La Liga jamais vai conseguir levar algo diferente de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid? Pois bem, vamos lá. Ele tem razão. O Jorge Valdano, que é jogador, falou que o torneio é um circo comercial focado apenas no aspecto financeiro. Tá certo. Jorge Valdano tá certo, Jorge Valdano, né? Aí, tipo, fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão vendo qual que é a armadilha das redes sociais e dessas verdades absolutas? Eu separei aqui, pelo que eu vi, o Jorge Valdano fez 7 jogos de Copa do Mundo. Eu não sei quantas Copas ele jogou, se foi 1 ou 2, mas 7 jogos, né? Então você traz a verdade absoluta do Jorge Valdano, por exemplo, e esquece de ver o que falou o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, por sua vez, eu salvei aqui os conteúdos, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu não lembro em que página que tá o do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, seleção brasileira, várias Copas do Mundo nas costas, pensa no contrário. O Cafu também pensa no contrário. Ué, então assim, você traz aqui o tal do Jorge Valdano, que é argentino, se eu não me engano. Quer ver, ó? Eu até printei aqui, Jorge Valdano, Copa do Mundo. Quer ver, ó? Jorge Valdano, Copa do Mundo. Se você colocar no Google, você vai achar isso daí, tá? Você vai achar que ele participou da Copa do Mundo de 86, foi peça-chave da seleção da Argentina campeã no México, jogando todos os minutos do torneio. Se você pegar a história do Roberto Carlos, do Cafu, do Rivaldo, esses caras têm opinião. O Rivaldo não tem opinião diferente, mas os outros dois que eu citei têm. Traz a opinião do Roberto Carlos, na qual ele fala dos processos e do efeito de comparação que está tendo hoje, porque o torneio possibilitou. A gente ia continuar sendo esse time, o Palmeiras, né, que é o canal, e o Flamengo e os outros times, e a gente ia ficar especulando, ó, será que o Flamengo na Premier League dá jogo? Será que o Palmeiras na Liga Italiana dá jogo? Não dá jogo. Talvez não vai dar jogo com aquele campeão da Champions League. E aí foi o Botafogo e mostrou que pode dar jogo, pode dar algum jogo. E ganhou a partida. Vamos voltar aqui pro vídeo, tá? Voltar aqui pro vídeo. Porque assim, a partir do momento que limita e você vê como foram os comentários, eu acho que ele perde um pouquinho de moral no que ele tá falando, né? Porque alguns comentários deve ter doído, sei lá, alguma coisa assim. Se você tem convicção no que você está falando, você não precisa limitar comentário. Eu tenho 10 anos de internet e eu nunca limitei os comentários de nenhuma publicação. Até das que eu errei, feio, eu não limitei comentário. Deixei lá. Certo. No final das contas, essa nova Copa do Mundo de clubes aí da FIFA, ela nos questiona, ela nos força a fazer uma pergunta crucial. O que é mais importante? O dinheiro e o poder da FIFA? Ou a essência do futebol,
a saúde dos atletas, o equilíbrio das competições e a paixão dos torcedores? A sensação que eu tenho é que a balança, infelizmente, está pendendo para o lado errado. Nossa, meus amigos, é assim, cara. Eu vou falar pra vocês, eu vou ser educado aqui porque eu tive educação. Porque é uma balela esse negócio de... Sério mesmo, cara. O Ivan Morel ou qualquer um de vocês aqui tá preocupado com a saúde dos atletas, cara. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, que o Corinthians ganhou um estádio, ele teve algum programa na época do Globo Esporte que ele questionou isso? O estádio doado? Se tiver, antecipadamente eu peço desculpa. Mas eu não via isso. Esse perfil questionador aparece no profissional a partir do momento que ele se desgarra das grandes empresas, né? Porque quando você vai ver esses profissionais comandando um programa na qual ele é um funcionário, poucos têm coragem de falar algumas coisas ali que precisam ser ditas, né? Porque você tem uma redação por trás. Você tem que cumprir, você é um funcionário. Então você vê caras que se desgarraram da mídia tradicional dando opinião. E eu acho legal ele trazer essa opinião. Mas é baseada no quê? Quando você vem trazer elementos fortes de que a Arábia Saudita tá dando as cartas, como pensou a DAZN, que no final das contas é lead, que é o primeiro vídeo dele, o que é diferente nesse mundo, mano? O que é diferente? Quando eu vou comprar uma pizza, eu tenho que ter o dinheiro, pagar a pizza chega na minha casa através de um motoboy. Quando eu entro no iFood, eu preciso ter uma grana para comprar a comida. Quando que foi diferente a questão de dinheiro dentro do futebol em qualquer coisa que a gente participa na vida? Em qualquer coisa. Quando desenvolveu a tecnologia 4, 5G e está indo para outras agora, a gente está preocupado com a saúde? A gente precisa usar isso aqui. Ah, mas tem que ver que faz mal para a saúde dormir do lado do celular, ficar exposto na tela. A empresa está pensando nisso na hora de vender? É a mesma coisa o futebol. O futebol é feito para aquelas pessoas que querem consumir. E quando a gente traz esses elementos de geopolítica jogados assim, ó, com muita certeza, eu vou perguntar assim, quem te falou, Ivan Moré? Então a Arábia Saudita está dando as cartas hoje. E quando foi diferente? Ora foram os alemães, ora foram as empresas de aposta, agora são as empresas de aviação. Quando foi diferente? Ou vocês acham que a Emirates, quando vai patrocinar um time, ou quando um time da Europa é vendido, é por paixão? E porque esse modelo já está no futebol há décadas. E parece assim que agora a Copa do Mundo é um grande problema de clubes, né? Porque está pensando mais no dinheiro do que na saúde dos atletas. A pergunta é, quando foi que pensou na saúde dos atletas? Vamos voltar 3 décadas para trás. Como eram gramados, bola, os kits dos jogadores, como que era a parte profissional dos contratos. Muita coisa melhorou. É porque quando você olha só para uma questão... O que eu sinto? Olhando o perfil dele, será que o Ivan Moré ainda curte mesmo o futebol? Essa é a pergunta que eu faço. Tipo, você não gostar da Copa do Mundo de Clubes é, o que a maioria das pessoas estão falando, que é a influência direta com o clube do coração, no caso do Ivan Moré, o Corinthians? Eu vou melhorar. O patético Corinthians, que é hoje em dia, né? É o patético Corinthians. Porque me parece ele ter muito conteúdo pra mudar o Corinthians. Muda aí, Ivan Moré. Não dá pra mudar o Corinthians, não? Nas teorias aí e tal. Não dá pra trazer, sei lá, já que a Arábia Saudita tá mandando, tá aí a segunda maior torcida do Brasil. Será que não tem ninguém pra salvar o Corinthians, não? Ou tem mais coisas que não dá pra falar sobre o Corinthians? Então, cara, quando é jogada essa situação, me incomoda um pouco, cara. Me incomoda muito, cara. Porque você tem que perguntar assim, tá, aonde você viu? Aonde isso é oficial? Mostra pra mim as referências. Aí o que a galera vai fazer? Vai ficar olhando para o que está acontecendo no mundo, aí vai ver onde está o posicionamento político hoje dos Estados Unidos, onde está o posicionamento político do Irã, onde está o posicionamento político de Israel, aí da Arábia Saudita, aí da Rússia, da Ucrânia, que está em conflito. Eu acho isso uma grande salada. No final das contas, essas empresas, claro, querem levar para os países por conta de interesse financeiro, e quando trouxeram para o Brasil também, é que aqui é tanto uma zona que na verdade só quem usufruiu foi parte da corrupção, né? Isso, eles que usufruíram, a gente não viu grandes mudanças na infraestrutura. O próprio Ronaldo, que é um ídolo do Corinthians, falou que era mais importante naquele momento construir estádio do que hospitais. Essa declaração é pública. E tava o Ivan Moré também muito preocupado com isso lá naquela época. Então, o que eu sinto, cara, é que tem uma parte da mídia, tá, que vai desprestigiar, ou por questões do clube do coração, ou porque já não gosta de futebol. Porque, cara, eu conheço muitas pessoas
que não torce pro Palmeiras, a maioria que eu conheço, na verdade, não torce pro Palmeiras, pro Flamengo, Fluminense e Botafogo. E estão curtindo o Mundial de Clubes, tá? Então, quando a gente traz essa questão, tá estranho algumas coisas? Tá, mas no futebol já tá há muito tempo. Enquanto eu fechei aqui para gravar com vocês, o Urawa tá vencendo por 1-0 com a Inter apertando o Urawa. Antes desse jogo, o Mamelodi teve mais posse, mais toque de bola, perdeu o jogo, mas meteu 4 gols também. Então, assim, se a gente, no Borussia Dortmund, se a gente olhar o que tá acontecendo, a gente pode tirar várias conclusões. E uma embalagem muito boa, com bom gramado, com bom espetáculo, pode fazer com que as pessoas olhem para determinados jogadores e acham eles imbatíveis. E para finalizar, olha o que o TH me enviou, se não faz sentido. O Chelsea que o Flamengo ganhou é tão imbatível assim? E eu não estou desmerecendo a conquista do Flamengo, da vitória, não é isso. Em 2012 era Cech, em 2021 Mendy e em 2025 o Sanches. Em 2012, Ivanovic. Em 2021, Aspilicueta. E agora, o Gusto. Cahill em 2012, Rudiger em 21 e Chalobah em 25. Davi Luiz em 12, Thiago Silva em 21 e Cahill em agora 25. Ashley Cole em 12. Em 2021, Christensen e em 2025, Cucurella. Ramires lá em 2012. Kanté em 2021 e Caicedo agora em 25. Em 12, a gente tinha o Lampard, em 21, Kovacic e agora Reece James. Em 12, Moses. Em 21, Hudson Odoi e agora Enzo Fernandes. Em 12, Juan Mata. Em 21, Mason Mount e agora o Palmer, que é um grande jogador. Hazard em 12. Em 21, Havertz. E agora Pedro Neto. Fernando Torres em 12. Lukaku em 21. Delap, eu acho que é assim que fala o nome dele. Agora em 25. Técnicos, Rafa Benítez em 12. Em 21, Thomas Tuchel. E em 25, Maresca. Em 25, esse Chelsea não ganhou Champions. Em 21 ganhou, né? Foi lá disputar com o Palmeiras. E em 12 para disputar com o Corinthians também. Então assim, eu podia pegar isso aqui e desmerecer o que o Flamengo fez. Não. Eu vejo por outro lado, eu vejo que há sim uma supervalorização dos atletas, né? Quando a gente pega os atletas de hoje, comparado a esses que eu citei da época, e aí tem uma situação de uma desproporção imaginária entre atletas que atuam na Europa e atletas do Brasil. Eu acho que definitivamente o campeão da Champions League ele tem que ter moral, mas o caminho do PSG também foi bem interessante. É só vocês olharem antes das oitavas, para as quartas, para a semi. Não sobrou em momento nenhum e teve um caminho muito bom para vencer a Champions League. Então, o próprio PSG, que é monstro, que realmente é um time acima da média, vai lá e vê o caminho do PSG. Sim, tirou o Liverpool, mas não foi fácil. Tirou o Arsenal. O Arsenal é bom, mas não é um time perfeito. E se você olhar o caminho inteiro, você vai entender. Eles ganharam a Champions League, mas não dá para olhar para o time e falar que é um time imbatível, que sei lá, pratica o futebol que praticava aquele Barcelona do Guardiola. Então, no Mundial de Clubes, há algumas coisas fora da normalidade acontecendo? Mas também a desproporção de falar que os caras são imbatíveis, vários jogadores com ainda poucas conquistas na carreira, eu acho que esse Mundial serviu para mostrar que a organização, se você entender um pouquinho de montagem de elenco, os clubes conseguem sim fazer um trabalho decente e principal, retirar dos jogadores foco para um propósito. Pelo menos é isso que eu tenho visto, pelo menos em alguns jogos, não em todos, mas em alguns jogos. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. E um abraço para vocês.